Eu sou Victor Naine, bem-vindo novamente a esse canal. Esse vídeo aqui é uma tentativa de recomeço do canal. Quem me acompanhava há uns anos atrás sabe que eu dei uma parada desde 2019, eu acho, porque logo depois eu me mudei para Irlanda, certo? E a minha vida virou de cabeça para baixo e aconteceram muitas coisas nesse processo e é sobre isso que eu queria falar hoje. Em 2018 eu fui para Irlanda para aperfeiçoar meu inglês e para ter uma nova experiência. Não dei conta da experiência, foi tudo muito difícil. Meu currículo lá, não era reconhecido, eu não era reconhecido, eu não tinha networking, eu não conseguia trabalho na minha área, nada disso. E o trabalho sempre foi a minha vida. Eu nunca separei muito bem as coisas. Eu sempre tentei buscar trabalhar com o que eu amo. E eu sei que isso é muito arriscado e só foi possível na minha vida porque eu tive muito apoio familiar. Então eu sei que não é para qualquer um, que é possível correr esse tipo de risco, ainda que eu sempre estimule a correr esse risco, não trabalhar só por um salário, quando possível. Durante a minha vida toda eu busquei essa relação. Dei aula durante muito tempo, ganhando meu dinheirinho, muito pouco, né? Professor ganha pouco no Brasil. Já tive banda, que foi uma tentativa de profissionalização no meio da música. Já toquei em orquestra, já experimentei muito. Já tive uma produtora de cinema, que um dia eu gostaria de falar mais sobre ela aqui no canal também, que era uma produtora com um teor bem filosófico. Então, quando eu cheguei na Irlanda em 2018, esse sonho, essa perspectiva de vida, de juntar as duas coisas, né? A minha vida pessoal, aquilo que eu amo e trabalho, foi por água abaixo, porque, para quem nunca morou no exterior, é muito difícil. Principalmente quando você se muda para um outro país sem grana. E na época, preciso confessar aqui algo que não deveria ser tabu. Eu descobri uma ansiedade crônica na minha vida, tá? E isso se somou muito, começou a crescer demais quando eu estava na Irlanda em 2018. Então eu decidi voltar para o Brasil em 2019 para repensar minha vida, para descobrir mais ou menos o que eu almejava. O problema é que eu cheguei em janeiro de 2019, junto de quem? Vocês já sabem, quem entrou no poder no Brasil em 2019. E isso para mim foi psicologicamente desastroso. Foi assim, quer dizer, para todo mundo, para o Brasil inteiro, mas assim, falando do ponto de vista pessoal, aquilo foi terrível. Aquilo me machucou demais, psicologicamente falando. Na mesma época, eu dava aula para duas escolas livres de fotografia. Para quem não sabe, eu também sou fotógrafo profissional, ensino fotografia há muitos anos também, porque eu acho que tem a ver a fotografia na minha vida com a relação teórica das imagens, teórica das artes também. E as duas escolas fecharam. Eu fiquei sem trabalho, com problemas psicológicos. Então eu resolvi fazer o meu segundo mestrado na Irlanda, só que dessa vez focado em História da Arte, pelo Departamento de História da Arte, que era uma novidade na minha vida. Porque até então eu tinha me graduado em Filosofia, eu tinha feito mestrado em Estética, Filosofia da Arte, fiz uma pós em Fotografia e resolvi então fazer um mestrado na Irlanda, no exterior, pelo Departamento de História da Arte. Eu descobri nesse processo que a UCD estava oferecendo um curso de mestrado com foco em coleções de arte e curadoria. E como eu fiz muita coisa na minha vida, e eu sempre me perdi nessas experimentações, ainda que seja algo muito rico para a minha vivência, eu sempre me perdi muito e perdi muito dinheiro. Porque nessas experimentações, ninguém te conhece, você tem que sempre recomeçar do zero, como eu estou fazendo nesse canal, por sinal. E eu precisava de algo que, teoricamente, fosse estabilizar mais ou menos a minha vida louca. Tá dando certo? Não. Mas eu acabei de me formar, tem um ano só e pouco que eu me formei nesse mestrado, então tudo bem. Mas a ideia era estudar curadoria para justamente poder lidar com as inúmeras experimentações da minha vida e transformar isso em trabalho, talvez. De maneira muito geral, o curador é aquele responsável dentro das galerias de arte e dos grandes museus a transformar aquela sala
numa exposição. Todo projeto expográfico de exposição de uma obra de arte, quem faz é o curador e seus assistentes, né? E o curador ele tem que saber o que está por trás de cada uma dessas obras para que a visita guiada e todo projeto tenha um sentido. Os curadores eles se especializam em determinada arte, né? Alguns são especializados em pintura moderna, alguns são especializados em fotografia, que é o que eu acho que eu talvez me torne um dia. Alguns em escultura, alguns num determinado período, né, da história, no Renascimento ou no Renascimento italiano, algo ainda mais específico, e por aí vai. E basicamente o que eu estudei nesse mestrado? Coleções de arte. Eu tive muitas aulas com acadêmicos da história da arte, cada um especializado num assunto. Eu tive muitas aulas com curadores, inclusive uma curadora do Tate Modern de Londres, que foi uma das aulas que eu mais gostei, porque falou de artistas e fotógrafos, etc., modernos e contemporâneos que eu tenho mais afinidade. Descobri um pouco mais de perto o que é esse universo da curadoria, principalmente na Europa. Pude fazer um certo intercâmbio cultural com alguns amigos meus para eu entender também como funciona a curadoria no Brasil e quem sabe um dia ser chamado para curador. E eu escrevi uma tese final totalmente teórica. Tivemos projetos curatoriais na prática também, mas a tese final foi em filosofia da imagem, que é o que eu me especializei. Então fiz uma analogia, um diálogo, na verdade, entre Walter Benjamin, filósofo alemão, e Aby Warburg, filósofo também alemão, que nunca se conheceram, mas que tinham muitas afinidades. E a ideia da minha tese era estabelecer relação entre dois conceitos, entre os dois pensadores. Tratavam de buscar no passado, em culturas pré-cristãs, pagãs, culturas mágicas, e a gente pode dizer de alguma forma culturas pré-científicas, o entendimento das artes. Através de quê? De imagens fotográficas. E eu falo melhor sobre isso. Enfim, essa era a ideia. E quando eu estava no processo de ganhar bolsa, veio a pandemia. E aí tudo se tornou 3 vezes, 5 vezes, talvez 10 vezes mais difícil. Mas depois de um processo longo de fazer prova de proficiência em inglês, fazer inúmeras tentativas de bolsa, eu conquistei, no final das contas, fui bem nerd, na verdade, eu conquistei 4 bolsas, e só que uma ia anulando a outra, até que eu peguei a melhor, que me pagava uma grana relativamente boa para que eu pudesse viver os primeiros meses estudando sem precisar trabalhar na Irlanda. Só que chegando lá, eu achei que a pandemia, a gente não sabia, né, muito bem, que a coisa ia ficar amena, a gente não sabia como a coisa estava decorrendo. Cheguei lá e tive aula online. Ou seja, vocês conseguem imaginar o tamanho da frustração de alguém que estava sofrendo de ansiedade com pandemia, Bolsonaro e etc. E a coisa foi se tornando cada vez mais difícil e eu tive que ter uma força de vontade quase sobre-humana para terminar o meu mestrado. Se não fosse o apoio familiar, se não fosse o apoio de alguns amigos, principalmente amigos brasileiros que acompanharam a minha trajetória, e se não fosse a minha terapeuta, talvez eu não tivesse conseguido terminar o meu mestrado. Meu segundo mestrado, para ser mais preciso. Aí eu descobri que o trabalho de curador, pelo menos na Europa, e principalmente para quem está iniciando essa trajetória, é algo um pouco burocrático e não necessariamente artístico ou criativo, que é a parte que eu gosto. Principalmente para quem está iniciando a carreira e que não é ainda um grande curador de arte. Juntando algumas tentativas frustradas de passar como curador para uma galeria e sabendo de todo esse processo muito burocrático, eu fiquei novamente frustrado. Então não foram anos muito fáceis na minha vida. E só agora, no final de 2022, meados de 2022, para 2023, é que eu consegui, de alguma forma, retomar a minha força, inclusive a minha força criativa. E é por isso que eu estou tentando
voltar com esse canal, mesmo que eu saiba que ele não me dá dinheiro e que não vai dar dinheiro tão cedo enquanto ele não for gigante. Então, vamos ver se eu vou ter energia para continuar e vamos ver se vai ter retorno de vocês, né? Para ver se... Porque esse feedback, ele é muito importante. Durante os anos parado, eu recebi muita mensagem, muitos pedidos para voltar com o canal. E isso me deixou assim, me salvou bastante em alguns momentos. Quando eu estava com a autoestima muito baixa, eu recebia mensagem de vocês e eu ficava, pô, legal saber que tem gente que ainda assiste e reassiste alguns vídeos do canal até hoje, mesmo com ele parado. Mas de maneira geral, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha tentativa de retorno e, por favor, me deem feedback para eu ir melhorando esse meu recomeço. Beijos e até a próxima.